Oi galerinha, estamos aqui mais uma vez juntos em Shalom Now, aqui no nosso canal Matemática Interativa. E hoje daremos continuidade à resolução das questões da OBMEP 2019. Então partiu resolver essas questões. Bem, vamos à questão de número 15. Flávia anotou quantas horas estudou no mês de novembro e montou a seguinte tabela. Bem, como vocês podem ver, tem aí uma tabela que relaciona o número de horas de estudo com o número de dias em que isso aconteceu. E aí, se escolhermos 5 dias ao acaso, podemos garantir que Flávia estudou exatamente 5 horas em pelo menos um desses 5 dias, no máximo 15 horas nesses 5 dias, no máximo 33 horas, no mínimo 20 e no mínimo 16. Qual das alternativas será a correta? E vamos inicialmente a essa letra A, que fala de exatamente 5 horas em pelo menos um desses dias. Que dias são esses? Esses 5 dias escolhidos ao acaso. E nós vamos mostrar por que isso não pode acontecer, a gente não tem essa exatidão, essa certeza. E aí vejamos, por exemplo, se acontece da gente pegar esses 5 dias exatamente dentre esses 15 dias, cujas horas de estudo foram exatamente 3 horas. Esse aí já é um contra-exemplo, ou seja, um exemplo que mostra que eu não posso ter essa certeza dessas 5 horas em pelo menos um desses dias. Vamos agora a essas questões de máximo e mínimo. E a ideia aqui vai ser encontrar máximo e mínimo observando a melhor e a pior possibilidade, ou seja, os dias que ela estudou mais horas e o dia que ela estudou menos horas. Levando em consideração também que a gente vai escolher 5 dias. Bem, para o mínimo de horas estudadas foi 3 horas. E tem 15 dias em que isso aconteceu. Então, na pior das hipóteses, a gente vai escolher 5 desses dias que ela estudou menos. Então, 5 vezes 3 horas, isso daria um mínimo de 15 horas. Já partindo para o máximo, agora eu vou ver os dias em que ela mais estudou. Então, nós vamos para o final dessa tabela aí, onde ela estudou 9 horas em exatamente um dia. Então, eu posso aí acrescentar 9. Procedendo com a minha escolha, porque são 5 dias. Eu tenho mais 2 dias aqui que ela estudou 7 horas. Então, totalizando nesses 2 dias, 14 horas, que eu vou acrescentar aqui a essas 9 horas iniciais. Como eu preciso de 5 dias, eu já tenho 3, eu vou pegar mais 2 dias desses dias aqui que ela estudou 5 horas, ou seja, mais 10 horas aí para a nossa conta. Somando o 9, o 14 e o 10, nós vamos ter o valor 33, que é o máximo de horas, ou seja, na melhor das hipóteses de escolha desses 5 dias ao acaso, que é justamente aí para o final da tabela, onde ela estuda mais horas, é 33. E aí já percebemos que a letra C diz exatamente isso, que no máximo ela estudou 33 horas, tomando como ponto de partida 5 dias aí ao acaso. E vamos à questão de número 16. Uma mesa circular tem 6 lugares com cadeiras de cores diferentes. De quantos modos 3 casais de namorados podem ocupar esses 6 lugares de forma que os 3 rapazes fiquem juntos e as 3 moças também, mas nenhum rapaz fique junto de sua namorada? Bem, calma aí que a gente vai primeiramente imaginar essa mesa, uma mesa circular com 6 lugares, e a gente vai usar o princípio fundamental da contagem.
onde diz que a gente vai multiplicar todas as possibilidades que a gente for aí encontrando por etapas nessa questão. Bem, então vamos aí começar essas etapas. Eu posso chamar esses três rapazes de R1, R2 e R3 com as respectivas namoradas, as moças, né, de M1, M2 e M3. Então, primeira escolha, começando aí pelos rapazes. São 6 porque justamente são 6 cadeiras. Então, eu já tenho aqui 6 possibilidades. Então, se eu tenho 6 possibilidades, eu vou colocar aqui já 6. E vou multiplicar agora pelas próximas possibilidades que existirão aí. Bem, eu vou precisar permutar, porque é como se eu tivesse 3 lugares juntos e aí eu tenho 3 rapazes. Como é que eu posso colocar, né, quem será esse primeiro rapaz, o segundo e o terceiro? Quantas possibilidades eu tenho de escolha para isso aqui? Nós conseguimos ver que tem essas 6 possibilidades aqui. O R1 primeiro, R2 e R3, ou R1 seguido de R3 e R2, R2, R1 e R3, e assim tem todas as possibilidades aqui. Uma outra forma de eu saber que são 6, né, sem precisar montar cada uma delas, é perceber que aqui eu estou tomando como lugares. Quantas opções eu tenho para esse primeiro lugar? Já que eu tenho 3 rapazes, eu tenho aqui 3 possibilidades. Como um já se sentou aqui, eu agora, para a segunda colocação aqui, para o segundo lugar, eu tenho apenas 2 opções, que são os 2 rapazes restantes. Escolhi o primeiro, escolhi o segundo, só me sobra um rapaz aqui para a última cadeira. E aí também, pelo princípio fundamental da contagem, eu posso multiplicar esses valores e dar exatamente o número de possibilidades que eu tenho. Então, multiplicando 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho 6. Então, isso é a minha segunda etapa e eu vou colocar aqui já vezes 6 também. E aí, prosseguindo. Sem perder a generalidade, eu vou escolher um desses casos aqui só para eu colocar aqui para a gente conseguir ver melhor. Digamos que o rapaz 1 esteja aqui, o rapaz 2 aqui e aqui o rapaz 3. Perceba que se eu acomodar a moça do rapaz central, que é essa justamente a namorada do rapaz 2, eu já defino os lugares que vão ficar as outras 2 moças. Vejam só. Se eu coloco aqui, nessa posição 6 aqui, a moça 2, que é justamente a namorada do rapaz aqui central, eu obrigo a moça 1 se sentar aqui na posição 4, porque eu não posso colocar a moça 3 aqui, porque ela estaria vizinha ao seu namorado. Então, eu já teria aqui na posição 4 M1 e restando aqui M3 na posição 5. Agora, se M2 escolhe aqui essa posição 5 para sentar, M2, namorada do rapaz central, ela obriga a moça 1, que não pode sentar aqui na cadeira 6, a vir para cá. E obriga, no caso a última, a sentar aqui, moça 3. Da mesma forma, se a moça 2 escolhe se sentar aqui nessa posição 4, ela obriga a moça 1 a se sentar aqui na posição 5, porque ela não pode ficar vizinha ao seu namorado. É uma restrição que a questão nos dá, então aqui seria moça 1. E aqui seria a moça 3. Então, você vê que as possibilidades aí giram em torno dessa moça 2. E como restam apenas essas 3 cadeiras aqui, 4, 5 e 6, nós temos aí mais 3 possibilidades, que a gente vai multiplicar aqui. Sendo esta a última etapa, então nós vamos apenas multiplicar 6 vezes 6, que é 36, 36 vezes 3, resultado 108, resultando aqui
na letra D. E vamos responder a questão 17. Na figura, os lados dos retângulos são horizontais ou verticais, e os retângulos de mesma cor são idênticos. Qual é o valor de H? E aí, a ideia para resolver essa questão é justamente achar uma relação entre esses valores que aparecem aí, 111, 80 e 82, com o H. Então, vamos lá. Podemos perceber aí na primeira parte que esse 111 é justamente essa medida H menos essa partezinha aí que corresponde ao retângulo verde, somada ao retângulo azul lá em cima. Fazendo uma observação similar, nós percebemos que esse 80 ele é igual a essa medida H menos o retângulo azul, mais a parte lá em cima, que é esse retângulo rosa. Procedendo da mesma maneira, percebemos que 82 corresponde a essa mesma medida H menos o retângulo rosa mais o retângulo verde lá em cima. E aí nós temos três equações e nós vamos agora somá-las. Observando o primeiro membro de cada equação, nós temos os valores 111, 80 e 82, que somados resultam em 273. Percebemos que temos um H em cada equação, totalizando 3H. E vamos agora anotar o seguinte. Nós temos aí menos o retângulo verde mais o retângulo verde, que eu posso cancelar porque estamos somando números opostos. Da mesma forma, nós temos o retângulo azul somado ao seu oposto e o retângulo verde também somado ao seu oposto, nessas medidas que equivalem aí a uma das dimensões desses retângulos. Ou seja, sobra para a gente 273 igual a 3H. Daí, para encontrar o H, basta dividir 273 por 3 e obtemos 91 centímetros. E aí, percebemos que a solução corresponde à letra D. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, de comentar que outros vídeos você quer ver no canal. Abração, até a próxima!